Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. A palavra de Deus, e dentro dela o Santo Evangelho, é uma palavra diferente, diferenciada de todas as outras palavras que nós encontramos no mundo. Se nós lemos o jornal, se nós lemos uma revista, nós encontramos ali palavras terrenas que dizem respeito a coisas terrenas. E quando muito, como na poesia, por exemplo, são capazes de apontar para o céu. Há outras palavras que são tão celestes, que são palavras tão, perdoe-me a expressão, desencarnadas, que elas falam tanto do céu como se nós fôssemos anjos, e são incapazes de falar para a terra, de falar para a nossa realidade. A palavra de Deus, e nela o Santo Evangelho, é uma palavra diferenciada. Por quê? Porque ela nunca se omite naquilo que é terreno, mas falando daquilo que é terreno, ela nos fala do próprio céu. A palavra de Deus tem um pé bem fincado na terra e o outro pé bem fincado no céu, a ponto de falar com propriedade, com profundidade, a ponto de provocar a nossa conversão nestas duas dimensões com uma mesma palavra. Vejam, por exemplo, o Evangelho de hoje. O quarto domingo do tempo da Páscoa é sempre chamado Domingo do Bom Pastor, porque nesse quarto domingo, todos os anos, nós lemos um pedaço do discurso do bom pastor, que está no capítulo 10º do Evangelho de São João. No ano A, nós lemos os 10 primeiros versículos. No ano B, nós lemos os 8 versículos de 11 a 18, o que lemos hoje. E no ano C, lemos o final do capítulo a partir do versículo 19. Mas todos os anos, A, B ou C, nós lemos algo do bom pastor neste quarto domingo da Páscoa. Por isso, São Paulo VI quis que este domingo do bom pastor fosse o Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais. Mas voltemos ao discurso, o capítulo 10 de São João. Quando Jesus faz o discurso do bom pastor, ele está na linha dos profetas de Israel, fazendo uma tremenda crítica ao sistema religioso do seu tempo. Quem é o bom pastor? Isso nós sabemos. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Aliás, em todo o Evangelho de João, a única pessoa que pode dizer eu sou, ego eimi, é o próprio Jesus. Porque eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. Por isso São João não deixa ninguém dizer eu sou. Só Jesus pode dizer eu sou. E hoje ele diz: eu sou o bom pastor. Esse bom aqui não é sinônimo de bonzinho. Nós confundimos bondade, que é uma virtude, com bonzinho, que é um defeito. Ser bom não é ser bonzinho. Por isso nós podíamos traduzir de outras formas. O verdadeiro pastor, o autêntico pastor, aquele pastor que depois que ele deu a vida por suas ovelhas, nenhum outro pastor mais serve. Agora só ele é o modelo de pastor.
Então, o autêntico pastor, nós sabemos, é Jesus Cristo. Mas quem são os mercenários? Essa palavra que aparece no Evangelho de hoje não tem um sentido pejorativo. Mercenário para nós é quase ladrão, mas no Evangelho não. Mercenário significa um funcionário, um empregado que faz aquilo para o qual ele foi pago, mas só faz aquilo. Quando vem o lobo, quando vem o perigo, esse empregado deixa o rebanho e sai correndo, porque as ovelhas não são dele. Ele não é dono das ovelhas, diz o Evangelho. Quem são os mercenários do Evangelho? Os mercenários do Evangelho são os líderes judeus. Os mercenários do Evangelho são os sacerdotes do Templo de Jerusalém, que embora se revistam de pastores do povo, não dão a sua vida pelo povo. Vivem às custas do povo, vivem das esmolas do povo, vivem dos dízimos do povo, mas não dão a vida pelo povo. E quem é o lobo? O lobo, no Evangelho de hoje, na crítica que Jesus faz ao seu tempo, é o Império Romano. O dominador estrangeiro que, aliado com o poder religioso de Jerusalém, domina as ovelhas de Israel, o povo de Israel, e quer devorar aquele povo. Quer a sua lã, quer o seu leite, quer a sua carne, e se deixar, devoram até os ossos. O Império Romano, o poder político, se mancomunou com os mercenários, o poder religioso, para dominar o povo, para expoliar o povo, para oprimir as ovelhas de Israel. E é isso que Jesus está denunciando com veemência, a ponto de, depois do discurso do bom pastor, as lideranças religiosas de Israel dizerem a meia boca entre elas: nós precisamos matá-lo, nós precisamos dar um jeito, porque se ele continuar com esse discurso subversivo, nós vamos perder o poder, nós vamos perder as regalias, nós vamos perder o domínio que temos sobre o povo. O Evangelho é uma palavra certeira que diz a nossa realidade terrena. Porque as críticas que Jesus faz ao poder religioso do seu tempo, ao poder político do seu tempo, são plenamente válidas para os religiosos e os políticos do nosso tempo. Mas essa palavra não tem só um sentido crítico social. Eu disse que essa palavra tem um pé bem fincado na terra, mas tem um outro pé bem fincado no céu. E os santos padres chamam a este outro sentido de sentido espiritual. Qual é o sentido espiritual do bom pastor? Jesus, ao falar do bom pastor, ele está falando de si mesmo, e ele está relendo conosco o seu mistério pascal. Qual é, ou melhor, quais são as características do bom pastor? A primeira e a determinante característica do bom pastor é que ele dá a vida por suas ovelhas. O que é que Jesus fez na sua morte de cruz? Ele deu a sua vida por nós. Ele não fugiu e nos deixou na boca do lobo. Pelo contrário, ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para a nossa salvação.
E ele não morreu enganado. Jesus diz no evangelho de hoje: ninguém tira a minha vida, eu a entrego por mim mesmo. Ao dizer eu a entrego por mim mesmo, Jesus está dizendo que ele sabe o que faz e ele sabe por que faz. Jesus entrega a sua vida, mas entrega por quê? Entrega por amor. Por amor às suas ovelhas, porque ele nos ama absurdamente e ele nos quer sempre consigo. Mas ele ama também o Pai que o enviou, e que o enviou com esta missão de criar comunhão no seu rebanho, para que essa comunhão seja eterna. Então Jesus entrega a sua vida na cruz, consciente de que ele o faz por amor a nós, seu rebanho, e por amor ao Pai que o enviou. E este amor, que é a causa motriz, que é o motor da entrega de Jesus, é também aquilo que torna eterna a vida. Por isso Jesus diz: eu a entrego livremente, e por isso eu tenho o poder de entregá-la e de recebê-la de volta. Jesus está falando da sua ressurreição. A sua ressurreição é o retorno que o Pai lhe dá da sua entrega consciente e amorosa pelo seu rebanho na cruz. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Deu a sua vida por nós na cruz e a teve de volta na ressurreição, porque entregou tudo por amor. Mas existe uma segunda característica do bom pastor que muito nos diz respeito. A segunda característica que o evangelho de hoje apresenta é que o bom pastor conhece as suas ovelhas e é conhecido por elas. E aí nós temos que nos perguntar: será que Jesus, o bom pastor, nos conhece? Eu acho que essa parte é fácil. Que ele nos conheça é tranquilo. O Salmo diz que ele nos conhece quando estamos sentados, quando estamos de pé, quando subimos a montanha ou descemos ao abismo. Que Deus nos conheça, isso é fato dado. Mas a grande pergunta é: e eu? Conheço a Deus? Conheço a nosso Senhor Jesus Cristo? E aí nós então nos perguntamos: o que é conhecer na Bíblia? O que é conhecer no Evangelho? Conhecer para os Evangelhos é algo muito íntimo. Tanto que Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, do mesmo jeito que eu conheço o Pai e o Pai me conhece. É uma relação íntima. É uma relação que demanda enorme convivência. É como se nós disséssemos entre nós assim: vocês ficaram sabendo o que é que fez fulano de tal? E aí logo alguém levanta e diz: não, fulano de tal não faria isso. Eu conheço fulano de tal. Vivi com fulano de tal muito tempo. Moramos na mesma casa, fomos vizinhos muitos anos, e convivendo com fulano de tal, eu sei que ele não faria isso que estão dizendo. É fofoca. Não preciso nem perguntar para ele. Eu o conheço. Ou por outro lado, quando nós ouvimos dizer: você ficou sabendo o que é que fez fulano? Ah, pudera. É assim mesmo. É bem do feitio do fulano de tal.
Esse eu conheço, do avesso. E sei como é que é. Não era de se esperar outra coisa. Vocês nunca te passaram por essa experiência? Isso é conhecer. Conhecer não é ouvir dizer. Conhecer é ser capaz de reconhecer as atitudes mais íntimas do outro. É assim que nós temos que conhecer a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? Temos 3 caminhos prioritários. Podemos conhecê-lo bem na palavra. Quem ouve a minha palavra conhece a minha voz, diz o bom pastor, mas no texto que nós lemos o ano passado. A palavra é uma fonte de conhecimento. Se nós nos habituarmos à leitura e à meditação e à contemplação com os ouvidos abertos da palavra de Deus, nós vamos conhecer Jesus. Outro caminho é o sacrário. A visita ao Santíssimo Sacramento, a adoração eucarística, a oração silenciosa diante da presença real de Jesus no Santíssimo, é um ótimo caminho de conhecimento de Jesus. Mas tem um terceiro, que é o irmão. Conviver com os outros, reconhecer nos outros irmãos meus pelo batismo, e dentre todos os irmãos, os pobres em especial, porque são os prediletos de Deus, é um ótimo caminho para conhecer Jesus. Nós precisamos conhecê-lo tanto, que quando nós ouvirmos dizer, olha, fulano de tal está dizendo isso, está pregando isso, está ensinando isso, nós logo digamos, opa, isso não vem de Deus. Não, mas ele está usando a Bíblia, pode usar à vontade, mas o que ele está pregando não vem de Deus. Isso não é do feitio de Deus. Não, mas a pessoa reza, e ela reza e acontece. Pode fazer o que quiser. É lobo em pele de ovelha. Nós precisamos ter esta capacidade de discernimento. E olha que curioso, o discurso do pão da vida, o discurso do bom pastor, eu disse para vocês, está no capítulo 10 de São João. O capítulo 9 é a cura do cego de nascença. Jesus abriu os olhos do cego para que o cego conseguisse distinguir quem é o bom pastor, quem é o mercenário e quem é o lobo. E na nossa vida está cheio de bons pastores que partilham o pastoreio do bom pastor e que são sinais da presença do ressuscitado entre nós. Mas, gente, está cheio de mercenários também, que em nome de Deus tentam nos enganar, que com a imagem de Deus tentam nos enganar, querem comer a nossa carne, usar a nossa lã, beber o nosso leite e nem se dão ao trabalho de enterrar os nossos ossos. É preciso ter olhos abertos para a realidade da terra que nos aponta a realidade do céu. Olhos abertos no mundo em que vivemos para conseguir discernir o que é do feitio de Deus e o que não é do feitio de Deus. Se nós encontramos mercenários usando a palavra de Deus, rezando, ostentando imagens sagradas para nos enganar, nós encontramos, por outro lado, pessoas que nem sequer tocam no nome de Deus, mas agem como Deus ensinou.
Não é a bandeira que a pessoa levanta. O que importa são as suas atitudes. O seu feitio é do feitio de Deus? Ou o seu feitio é contrário ao projeto de Deus? Neste domingo do Bom Pastor, quando nós rezamos pelas vocações sacerdotais, nós reconhecemos a boa notícia da Páscoa que ecoa para nós hoje no Evangelho. E renovamos aquela certeza que nós estamos tentando que vire convicção em nós durante esta Páscoa. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, e nós com Ele. E ressuscitado, Ele está no meio de nós. Está no meio de nós como? Neste quarto domingo, nós tomamos consciência de que Ele está no meio de nós na pessoa dos bons pastores que se associam ao perfeito pastor para dar a vida pelas ovelhas. Esses bons pastores podem ser os ministros ordenados, diáconos, presbíteros e bispos, mas podem ser também os agentes das diversas pastorais que assumem como Cristo, como causa de vida, o trabalho que fazem nos seus ministérios e nas suas pastorais, dando a vida pelas ovelhas do bom pastor. Amém.